Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, bom início de domingo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 12. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 5, diz assim, porque não se vendeu este perfume por 200 denários e não se vendeu aos pobres. Isso diz cuidado, tendo cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa e que nela se lançavam, né? Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Quando Cristo traz essa palavra aqui, ele está na casa de Marta, Maria, e a Bíblia diz que Maria trouxe um unguento aqui e derramou sobre Jesus. E Judas, quando viu aquilo, ficou impressionado. Judas não aceitava isso. E Judas aqui, ele começa a relatar algo aqui tremendo. Uma falsa preocupação. Na verdade, era uma falsa preocupação aqui de Judas. Judas não estava preocupado com os pobres. Judas, para falar bem a verdade, Judas ele estava aqui querendo roubar mais uma, queria aparecer em mais uma. E, sabe, eu li essa palavra hoje, Deus falou muito no meu coração sobre vender. Judas aqui, ele queria vender algo que não era dele. Para começo de história, as pessoas que querem que você desista, elas mesmas não querem desistir do que elas têm. Elas querem que você venda o que você tem, elas querem que você gaste o que você tem, mas elas mesmas não gastam o que ela tem. Então, Judas aqui queria que Maria vendesse uma coisa que era direcionada somente para Cristo. Esse unguento só tinha direção exclusivamente para Cristo, somente para Ele. Só era para Cristo isto. Então Judas queria que Maria vendesse algo que era exclusivo do Senhor. Sabe, você não pode vender aquilo que Deus quer que você dê para Ele. Sabe, muitos têm chamado, têm ministérios. E sabe, Cristo vai cobrar de você, filho. Cristo vai cobrar de você, filho. Você não pode vender aquilo que Cristo deu a você. Sabe quantos irmãos que a gente começa a entender e olhar e ver, quantos irmãos, eles têm chamado em relação ao ministério de adoração, ministério de louvor, mas infelizmente se vendem e muitos vão cantar forró, música secular. Cristo quer que você direcione essa adoração somente para Ele, querido. Não venda a sua adoração. Não venda aquilo que é direcionado somente ao Senhor Jesus. Você não pode dar, não pode entregar aquilo que Cristo deu para que você usasse para a glória dEle. Talvez você que está aí ouvindo e vai ouvir depois essa mensagem, que Cristo toque no seu espírito. Você não pode vender aquilo que Cristo deu a você. Aquilo que é direcionado somente para Ele. Cristo nos dá para que nós venhamos dar a Ele de novo. Lembra de Maria, de Ana? Ana pediu um filho. E esse filho, Deus o reteve de novo. Cristo te dá para que você possa dar para outra pessoa também. Então, Judas queria que Maria vendesse uma coisa que era direcionada somente para Ele. E nós não podemos vender aquilo que é direcionado somente para Deus, querido. Nós não podemos vender aquilo que é só Deus, só diz respeito ao Senhor. Quando a gente lembra de Hebreus capítulo 12, quando Cristo lembra aqui, quando Esaú vendeu o seu direito de ser primogênito.
Ou seja, ele vendeu o direito de ser primogênito, vendeu o direito de ser o primeiro, sabe, primogênito, querido, ele vendeu. E por que vendeu? Porque ele estava cansado, sabe, quando nós estamos cansados, nós acabamos fazendo bobagem. E sabe, não venda o seu direito. O que você tem é exclusivamente do Senhor. O que você tem é exclusivamente, somente para o Senhor. Então não venda o que você tem, querido. Não venda o seu chamado, não venda o seu ministério, não venda a sua unção, não venda o seu casamento, não troque o seu casamento. A pior coisa que nós estamos fazendo nesses últimos dias, além de vender, como muitos estão vendendo o seu ministério, estão trocando. Lembra como Maria está sentada aos pés de Cristo e Marta está correndo de um lado para o outro? Pois é, Marta estava trocando a presença de Jesus pelo serviço. E sabe, não é somente o serviço, não é somente trabalhar para o Senhor, mas é ter intimidade com o Senhor, é estar com Ele, é estar aos pés dEle, ouvindo o que Ele tem para falar. Então, sabe, nós não podemos vender aquilo que é direcionado a Deus. Nós não podemos... E Cristo, ele relembra e ele fala algo tremendo aqui. Ele diz, olha, os pobres, vocês sempre têm com vocês. Sempre têm convosco. Isso nos demonstra uma coisa. Que sabe, irmãos, que nós temos que aproveitar a presença de Cristo que está perto de nós. Temos que aproveitar a presença de Jesus, de Yeshua que está perto de nós. Que não é tão comum no mundo como a gente vive de hoje. Os pobres, desde o início do mundo até agora, existem. O escritor de Provérbios, Salomão, diz que quem faz o rico e o pobre é ele. Então, sempre haverá pobre, sempre haverá rico, sempre haverá coisas, mas que ele está dizendo, olha, vocês sempre terão os pobres, mas nem sempre vocês me terão. Nem sempre a minha presença vai estar com vocês. Então vocês têm que aproveitar a minha presença agora. Então vocês têm que aproveitar a minha presença hoje. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, troca os teus amigos, troca os teus relacionamentos que desagradam a Deus, troca as pessoas por Deus, se separa das pessoas por Deus. Sabe, não troque Deus pelas pessoas, não troque Deus pelas coisas. Não troque Deus por simplesmente coisas passageiras, irmão. Essas coisas passageiras você sempre vai ter. Sabe, tudo que você pensar aqui na terra, você vai ter, querido. Sempre você vai ter. Mandar um abraço aqui para Rose Cristiano Teles. Glória a Deus, querida. Glória a Deus, querida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, tá bom? Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus pegue você por dentro. Você tem ministério, você tem chamado, e Cristo vai pegar você também, viu? Se for a Rose, passa isso depois pro Kiki. Se é você, Kiki, manda um alô aí em nome de Jesus Cristo. Então, sabe, nós não podemos vender esse chamado, nós não podemos vender esse ministério. Tudo nessa vida é passageiro. É passageiro. É passageiro. Mas Cristo não, irmão. Cristo, ele precisa que você abra a porta para ele entrar. E sabe, Judas estava pedindo para que aquela mulher vendesse e desse aos pobres aquilo que era direcionado a Cristo. Mas o próprio Judas, ele vai e vende a Cristo. Ele vai e vende a Cristo. Veja. Isso, meu irmão, exatamente isso. Nós não podemos vender aquilo que nos custou muito caro, é exatamente isso. É exatamente isso. E as pessoas têm trocado, irmão, o que é eterno pelo que é passageiro. Nós temos trocado o que é eterno por coisas simples. Me perdoe, irmão, estou andando muito, é por causa da internet que fica um pouco fraca. Nós não podemos fazer isso, irmão. Veja, Judas queria que Maria vendesse um unguento. E ele acaba vendendo
o próprio Cristo. Veja que Maria não vendeu aquilo que é direcionado ao Cristo. Muito pelo contrário, Maria se derramou aos pés de Jesus. Agora Judas lá na frente vende o próprio Cristo, vende a própria essência, vende aquilo que pode nos dar vida. Onde o apóstolo Paulo diz que nós carregamos o bom suave cheiro de Cristo. Então nós não podemos vender. Lembra quando Simão, o mágico, em Atos dos Apóstolos, ele vê Paulo fazendo prodígios, vê Pedro fazendo maravilhas, Filipe fazendo maravilhas. O que ele faz? Ele se levanta. Ele era um mágico, ele era um ilusionista. E sabe, é isso que está acontecendo nos tempos de hoje. Pastores e ministros de Deus usando de ilusões para enganar pessoas. E muito pelo contrário, querido, nós temos que dizer a verdade, porque a verdade é que salva, a verdade é que liberta. Não é mais ilusão. Nós não vivemos mais um evangelho da caduquice, como diz o apóstolo Paulo, não, mas um evangelho de poder, um evangelho de transformação. Amém, a Rose, né, Rose? Glória a Deus, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. E é isso, querido, que nós temos que entender. Nós não podemos vender. Então, quando Simão olha e vê os prodígios e milagres que Pedro operava, o que ele quer fazer? Ele quer comprar o dom do Espírito Santo. E Pedro diz que ninguém pode comprar o dom do Espírito Santo, irmão. Ninguém pode vender o Espírito Santo. Então não venda aquilo que é exclusivamente do Senhor, aquilo que você tem. A sua vida é a essência que está dentro de você. É a essência que é carregada dentro de você. Você não pode vender. É direcionado a Deus, é exclusivo do Senhor, querido. É exclusivo dele. Não troque, não venda, não dê, não troque, não venda. É exclusivo do Senhor. É exclusivo dele. E sabe, Jesus disse, olha, que a ação daquela mulher que ela estava fazendo naquele dia, as outras nações iriam contar aquilo, as outras nações iriam falar aquilo. Sabe, irmão, que se nós não vendemos aquilo que Cristo deu a nós, para louvor dele, para a glória dele, as outras nações irão ouvir, as outras nações irão perceber. Eu profetizo você que está nos ouvindo e você que vai nos ouvir, que se você não vender o dom que há em ti, que se você reavivar o dom que há em ti, como diz o apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo, que reavivas o dom que há em ti pela imposição de mãos, sabe, as outras nações vão ouvir de você. As outras nações, você que é pregador, as outras nações vão ouvir falar de você. Você que é levita, as outras nações vão ouvir falar de você. Mas não venda aquilo que é exclusivo do Senhor. Não venda aquilo que é direcionado ao Eterno. Não venda aquilo que é direcionado a Ele. Não venda, querido. Não venda. Assim como Jesus disse para Judas que os pobres eles sempre tinham com eles, mas a presença dele nem sempre, assim somos nós. Sabe, nós não podemos trocar Jesus por um celular, por uma televisão, por amigos, por coisas, que isso é passageiro, é momentâneo, irmão, mas a vida é eterna, é que importa nesse momento. Então que a sua vida tem que ser exclusivamente para o Senhor, exclusivo. Veja como isso é interessante. Cristo, os primeiros discípulos de Cristo foram pescadores. Ele encontra Pedro e André que lançavam as redes, e Tiago e João que remendavam as redes. Sabe, ele escolhe dois tipos de pessoas. Ele escolhe dois tipos de pessoas para começar a obra dele, para trabalhar a obra dele. Primeiro, aqueles que lançam as redes, aqueles que confiam, aqueles que têm fé, aqueles que vão para frente, mas aqueles também que consertam aquilo que está rasgado, consertam aquilo que precisa ser consertado. Talvez, querido, o que Cristo quer que você faça primeiramente é consertar as vossas redes. Muitos só se preocupam em ganhar almas e pegar peixes, em crescer e aquilo, e acabam não percebendo uma coisa. A rede pode estar furada e você não sabe disso. Então não venda a sua adoração. Não venda aquilo que você tem direcionado a Deus. Não troque aquilo que você
você pode direcionar a Deus, não troque. Não troque. Não troque. Ainda que você esteja cansado como está Esaú, contudo, mesmo que a sua carne esteja cansada, não troque uma vida eterna por um prazer momentâneo. Não troque. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite em nome de Jesus Cristo. E que você seja exclusivamente para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus.